Perdida, sozinha, minha alma se inquietou. Vazia, enganada, o sonho abandonou. Ao ver a cruz eu percebi que por amor esteve ali alguém que não deixou o mal impor meu fim. A cruz vazia faz lembrar que conseguiu recuperar o caminho para o Pai me encontrar. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Segura, curada, minha alma se aquietou. Amada, refeita, a vida renovou. Ao ver a cruz eu percebi que por amor esteve ali alguém que não deixou o mal impor meu fim. A cruz vazia faz lembrar que conseguiu recuperar o caminho para o Pai me encontrar. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Resgatado fui por um grande amor. Livre agora sou, livre agora sou, livre agora sou. Resgatado fui, resgatado fui, resgatado fui, resgatado fui. Jesus me amou. Segura, curada, minha alma se aquietou. Amada, refeita, a vida renovou. Bem-vindos, meus irmãos, para mais um culto. Louvado seja Deus pela oportunidade, por essa prática espiritual que nós
mantemos na nossa vida de cultuar ao Senhor. Vamos pedir a presença de Deus, embora Ele esteja em todo lugar, mas Ele é educado e Ele se manifesta conforme a oração do seu povo. Vamos orar, pedir para que Deus esteja aqui comigo e com você aí também, nesse momento em que nós vamos oferecer a Ele esse culto. É uma palavra de convite, é também para nós uma expressão da nossa fé quando nós invocamos o Senhor e nós cremos na presença real dele, não apenas simbólica, mas uma presença verdadeira. E quando o Senhor se faz presente, podemos crer que coisas grandiosas Ele há de fazer. E Ele começa trabalhando aqui dentro, fortalecendo a nossa fé, colocando paz, nos dando expectativa, nos dando esperança, nos dando, acima de tudo, a certeza de que Ele não nos deixa só. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez te cultuando. Nos reunimos, Senhor, de diversos lugares, congregados a Ti por o mesmo propósito, numa mesma direção. Pedimos que o Senhor visite a cada um de nós, receba esse culto, alegre o nosso coração e nos permita sentir a Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui pegar meu violão. Eu gostaria de cantar com você a canção que diz satisfação é ter a Cristo. E em seguida nós vamos cantar a canção ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Nós expressamos a nossa confiança em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Enquanto eu pego o violão, você se prepara aí para cantar essas duas canções. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós temos uma boa prática, uma excelente tradição, tem tradição que é boa, de pedirmos perdão ao Senhor, de confessarmos os nossos pecados. Partimos do ponto da sinceridade, quando nós reconhecemos que somos pecadores, passamos pela estação da consciência, vamos a outra estação do arrependimento e depois nós reconhecemos em confissão diante do Senhor os nossos pecados. Façamos isso, queridos. E nesse mesmo momento nós vamos incluir os dízimos e ofertas, pedir que o Senhor consagre aquilo que vamos entregar nesta semana e pedir que o Senhor receba a nossa gratidão por aquilo que foi entregue na semana passada. Nós vamos então juntar essas duas orações, porque nós estamos nos referindo ao mesmo Deus. Vamos orar. Amado Deus, confessamos a Ti os nossos pecados, partimos, Senhor Deus, da estação da consciência, porque nós entendemos tudo isso por causa da Bíblia Sagrada, que nos ensina, nos orienta acerca da Tua santidade. Pedimos que o Senhor venha perdoar todos os pecados, Senhor, nos purificar de toda injustiça. Também consagramos os dízimos que serão entregues, que Teu povo decide entregar esta semana, e Te agradecemos pelo que foi entregue semana passada. Muito obrigado, Senhor, por sempre dispensar a Tua graça sobre nós, quando nos sustenta, quando nos protege e também quando nos perdoa. Nós oramos em ações de graças no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção da minha autoria, que Deus me inspirou, a canção para todos nós. E em seguida nós vamos ministrar a palavra que está em Marcos capítulo 6. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa canção, vou colocar na tela a letra para que você possa me ajudar a cantar. Vamos lá. Além do muro que impede a visão ao horizonte, cada passo faz chegar ao que é distante, seja
seja constante. Ei, é o sonho que nos faz movimentar. Na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem. Ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós. Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. Além do muro que perde a visão, há horizonte. Eu vou aqui pegar minha Bíblia, você, por favor, pega a sua e façamos a leitura da Palavra de Deus juntos. Marcos capítulo 6, versículo 34 em diante. Vamos ler. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A palavra que move todo esse texto é misericórdia ou compaixão. A compaixão de Jesus foi tão grande e tinha uma razão de ser, nós vamos falar sobre isso, que ele, por causa dessa compaixão, privou-se de descansar. Ele precisava daquele descanso, era merecido, era necessário. Mas quando ele viu a multidão, quando ele desembarcou do barco, viu aquele povo, Jesus fora movido por uma compaixão que o constrangeu, não o deixou ficar quieto num canto pensando apenas nele. Ele teve que socorrer aquelas pessoas. O interessante é que quando Jesus é movido por essa compaixão, a primeira coisa que ele faz é ensinar. Porque o ensinamento transforma, o ensinamento muda a vida das pessoas. O ensinamento dá nova visão, dá novas ferramentas de vitória. O conhecimento tira a cortina, o conhecimento acende a luz, aponta caminhos seguros. O conhecimento transforma a vida das pessoas. Por isso que sempre nós encontramos Jesus como um grande mestre, um professor. Não encontramos Jesus como um pregador, embora ele pregasse, mas as pessoas se dirigiam a ele como mestre, não como pregador, embora o pregador também ensine. Mas isso apenas para reafirmar de como o ensino era tão importante, é tão importante, que o próprio Jesus fez uso dessa ferramenta
para transformar a vida das pessoas, inclusive aquelas que ele viu como ovelhas sem pastor. E uma ovelha sem pastor, especialmente para aquele povo daquela época, tinha um entendimento, não precisava explicar muito. No nosso caso, nós temos que explicar, porque nós não somos de uma comunidade rural que vivemos dentro desse contexto. Então, por isso é importante que a gente explique. Ovelha sem pastor. Uma ovelha que ela não tem um pastor por perto, ela não encontra águas tranquilas, não encontra refeição, não encontra o caminho do refrigério, ela cai no precipício, quando se perde não volta, não encontra o caminho de volta, ela não percebe o perigo à sua volta, e quando percebe, ela não consegue se proteger, facilmente ela é pega pelos animais ferozes, é morta, ou seja, totalmente indefesa, não faz coisa nenhuma para que ela própria possa, enfim, impor a sua vontade. Uma ovelha sem pastor está perdida. Mas uma ovelha com pastor, ela pode desfrutar, como diz lá o Salmo 23, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas por quê? É uma ovelha que tem pastor. Mas uma ovelha que não tem pastor é exatamente ao contrário de tudo que é o Salmo 23, por exemplo. Então, nesse entendimento, nós percebemos por que Jesus foi até aquela multidão. Foi exatamente por essa visão de uma ovelha sem pastor. Perdidos. Se Jesus não vai lá, aquele povo facilmente se perderia. Aliás, aquele povo já estava perdido. Facilmente seria destruído, facilmente entraria por uma vida que não teria volta. Uma vida de desastre, de exploração, de injustiça, como já viveu. Mas o pior de tudo, era um povo sem esperança, um povo sem perspectiva, um povo sem caminho de volta. Precisava de um pastor para dizer aonde está o caminho de volta. E Jesus foi esse pastor que teve íntima compaixão. Muito bem, a compaixão não é apenas um sentimento que fica trancado dentro de nós, não é apenas um sentimento que nos faz assistir, que fica observando. Não é um sentimento de observação. A compaixão é um sentimento de ação. É uma ação tão íntima que leva a pessoa a abrir mão das suas necessidades, do seu direito, da sua vontade para socorrer o outro. Jesus poderia descansar como era o seu plano, mas ele deu prioridade àquelas pessoas. Então a compaixão, a verdadeira compaixão, não é aquela que a gente fala, puxa, coitado daquela pessoa. Não, por isso que Jesus diz, no final dos tempos, um grande julgamento do trono branco, que Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, mas por que tu não me conhece, Senhor? Tu não foste visitar-me, você não me deste comida, não me deste de vestir. E a pessoa fala, mas como assim, Senhor? Ele fala, quando você deixou de fazer alguém, deixaste de fazer a mim mesmo. Por quê? Porque a misericórdia, ligada à fé, ligada ao conhecimento da palavra de Deus, tudo isso é um resultado de uma nova vida em Cristo Jesus, que nos leva por fé a buscar a Deus, e quando buscamos a Deus, o Senhor nos transforma, trata de nós pela sua palavra, nós nos tornamos uma nova criatura, temos uma sensibilidade diferente, o nosso termômetro é diferente, a nossa bússola é diferente, o nosso sensor é diferente, e nós passamos a olhar para o próximo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser imitadores de Cristo Jesus. E imitar a Cristo Jesus não é apenas olhar para as pessoas e ter dó, é olhar para as pessoas e agir. Jesus fez isso, abriu mão de si. Eu sei que muitos cristãos têm essa prática, tira um pouco do seu alimento e dá a quem precisa, tira da sua roupa e dá para quem precisa, diminui alguma despesa, tira algum luxo, tira alguma mordomia e ajuda alguém no momento que ela precisa. Esse é um sentimento cristão que fez com que a pessoa perdesse algo em favor do outro, para que o outro pudesse ganhar.
Então, a verdadeira compaixão, como é que eu sei que eu tenho a verdadeira compaixão? Em primeiro lugar, é quando nós notamos os dilemas das pessoas. Nós notamos. Não passam para nós despercebidos. Nós sabemos que elas estão precisando de alguma coisa. Mas a percepção é apenas o primeiro passo. Um outro sinal de que nós realmente estamos envolvidos pelo sentimento da compaixão é quando nós deixamos as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos planos, abrimos mão de alguma coisa para socorrer alguém. Essa é uma característica fundamental, porque Jesus Cristo nos ensinou isso até perdendo muito mais do que nós. Quando eu deixo de ter uma roupa, quando eu deixo de ter uma comida melhor e como algo mais popular para poder ajudar alguém, isso não muda muita coisa, eu não perdi muita coisa, porque de qualquer maneira eu alimentei o corpo, não me transformou tanto, eu não perdi tanto assim, porque me alimentei. Quando eu dou um casaco para alguém que está com frio, eu continuo com outras roupas. Não mudou muito, ou não mudou nada para mim. Agora, Jesus sim, quando ele nos socorreu, quando ele teve pena de nós, misericórdia de nós, compaixão de nós, não sei qual é a palavra que você mais se identifica para entender esse ato de Jesus, mas ele largou o trono de glória, ele mudou a estrutura, deixou de ter um corpo angelical, incorruptível, para se tornar mortal, um corpo que sente dor, um corpo que sangra, um corpo que cansa, um corpo que morre. Ele não tinha isso antes, mas por causa da compaixão, ele largou aquele corpo glorioso, sua majestade, despojou-se de toda aquela pompa celestial, de toda aquela capacidade de um ser espiritual, maior, criador de todas as coisas, todo-poderoso, e se transformou no mortal. Ele sim, recuou e muito para poder nos atender. Quando nós recuamos um pouco, nós continuamos sendo mortais como os outros mortais que vamos atender. No caso de Jesus, ele mudou a sua estrutura. Outra característica de que realmente nós temos compaixão é quando a nossa fé não fica apenas para nós. Note que Jesus ensinou isso. Jesus pediu para os seus discípulos procurar os alimentos, encontrar os pães, os peixes, poucos, não dava para todo mundo. E Jesus então faz um agradecimento a Deus. E naquele agradecimento a Deus, há a multiplicação. Jesus estava colocando diante de Deus o que ele tinha, ele estava usando a sua fé. Então, quando a fé eu uso para abençoar o outro, a fé não é só para mim, eu estou me enquadrando dentro de uma compaixão de Jesus, imitando Jesus, como Jesus fez. Jesus fez isso. Quando nós fazemos algo por alguma pessoa, quando é material, quando é algo financeiro, alguma coisa que nós humanamente podemos fazer, nós estamos fazendo porque somos movidos pela fé em Cristo Jesus, pelo amor, pelo ensinamento. Mas quando também nós oramos, nós estamos colocando a nossa fé a serviço daquela pessoa. Ou seja, naquilo que é humano e naquilo que é espiritual, naquilo que é fé, naquilo que é carnal, seja como for, em todos os aspectos, a nossa compaixão nos leva a ajudar a pessoa. Posso dividir o meu pão com ela? Amém. Mas se tem algo que o pão não é suficiente, a roupa não é suficiente, eu preciso então da fé. É quando nós intercedemos pelas pessoas, é quando nós oramos pelo enfermo, é quando nós oramos pelo viciado, é quando nós oramos pela pessoa desequilibrada, é quando nós oramos pelo triste, é quando nós aconselhamos alguém, falamos de Jesus para quem não conhece o caminho da salvação. Tudo isso nós exercemos a fé, porque é um ato de misericórdia, olhamos para o outro ao invés de nós. Ok, queridos, então, eu gostaria de colocar uma outra parte acerca
do agir pela misericórdia. Vamos ver os resultados de quem age pela misericórdia. Em primeiro lugar, quem age pela misericórdia tem também o saldo positivo da misericórdia poupado para a hora da necessidade. A hora da necessidade. Jesus disse assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora eu pergunto, e uma pessoa que não é misericordiosa, vai alcançar misericórdia? Note que quando nós exercemos a misericórdia, nós estamos fazendo o que é bíblico, sem pensar em nós. Fazemos porque somos imitadores de Cristo. Mas tem os efeitos bíblicos, que o próprio Jesus ensinou para nós. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Na hora que você precisar, na hora que você deveria ser condenado, na hora que você deveria ser punido, no momento em que você deveria ser castigado, naquela hora há um alívio, naquela hora há uma amenização, há o perdão, há a graça de Deus. Então, ser misericordioso é uma prática maravilhosa, porque além de nos colocar dentro da engrenagem do cristianismo, também traz para nós alguns efeitos, algumas benéfices no mundo espiritual. Exercer a misericórdia nos torna habilitados, elegíveis para receber essa misericórdia de volta. E olha que nós vamos precisar, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós no momento vamos precisar de que alguém nos acolha, de que alguém nos perdoe. Geralmente as pessoas que são duras, geralmente aquelas pessoas que são severas demais, exigem demais do outro, geralmente aquelas pessoas que são intransitivas, intransigentes, aquelas pessoas que não argumentam, geralmente as pessoas radicais encontram resistência nos outros, encontram má vontade dos outros de lhe ajudar, encontram indiferença dos outros, porque foram severos, exigiram demais, carrascos. Essas pessoas duras, geralmente, elas ficam sós. Elas não encontram misericórdia. Agora, uma pessoa bondosa, que está sempre ajudando, estendendo a mão, na hora que ela precisa, há uma mobilização. E isso é bíblico, é necessário que seja assim. Porque Jesus ensinou assim: seja misericordioso e você vai encontrar a misericórdia. Quando nós exercemos a misericórdia, nós surpreendemos as pessoas. Nós fazemos por ela mais do que elas imaginavam receber. Faz com que elas percebam que são amadas, notadas. Notadas. Essas pessoas percebem que elas têm valor. Os discípulos tiveram essa iniciativa, eles perceberam, mas não puderam fazer muita coisa se Jesus não dá o comando. Foram até Jesus dizendo: Jesus, já está tarde, libera essas pessoas, elas têm que ir embora para comer. Legal, os discípulos tiveram essa percepção da necessidade do alimento da multidão. E eles foram surpreendidos por Jesus quando disse: dai vocês mesmos de comer. E eles falaram: Senhor, nós não temos 200 denários. Aliás, 200 denários de pães nós vamos ter que gastar com esse povo aí, vamos ter que gastar essa grana toda para alimentar essa multidão. E Jesus falou: o que vocês têm por aí? Vamos saber. E eles falaram: temos alguns peixes, alguns pães. Jesus falou: é isso aí mesmo, dá aqui, vamos agradecer. E quando Jesus então dá graça, manda distribuir, e nós já sabemos o resto da história. Mas aonde que está a bênção disso tudo? É que aquela multidão não esperava ter aquele alimento. Não esperava. Os discípulos não esperavam que Jesus pudesse fazer aquilo. Mas Jesus, quando está na nossa vida, quando Ele é movido pela compaixão, Ele nos leva a perceber que a misericórdia nos leva além do que se pensa. Você, por causa da sua compaixão, pode fazer além do que você pensa.
Quando nós oramos com compaixão por alguém, somos movidos por essa compaixão, isso vai nos levando para mais perto da vontade de Deus. Porque esse sentimento é o que moveu, é o que tirou Jesus lá do céu, ele quis sair de lá, é que o transportou para cá. Então, esse sentimento, ele é celestial. É um sentimento que nasceu no trono do Senhor, nasceu no céu. É aceitável por Deus. Então, quando eu tenho esse sentimento, quando eu oro com esse sentimento, sentindo a dor do outro, a necessidade do outro, eu me aproximo mais do Senhor. Eu coloco mais um elemento espiritual na minha vida, na minha devoção. E isso faz com que toque o coração de Deus e surpreenda a vida das pessoas, porque elas não estão esperando. Quando Jesus fez aquilo, nem os discípulos, claro que Jesus teve compaixão da multidão e dos seus discípulos também. Jesus surpreendeu por causa da misericórdia. Uma misericórdia que nos torna, ou melhor, que nos mantém no mesmo lugar. Imóvel, insensível, sem nenhuma atitude, que nos mantém parados. Essa não é uma misericórdia que agrada a Deus. Mas quando nós exercemos a misericórdia, nós surpreendemos as pessoas. Há muita gente por aí dizendo, esse mundo está acabado, não tem mais amor. Esse mundo, ninguém se importa com ninguém, é cada um por si. Aí quando chega uma cesta básica, é quando se chama para fazer um curso profissionalizante, é quando alguém ajuda a comprar um remédio, é quando há um encaminhamento para uma consulta, para um exame, é quando alguém chega lá com uma telha para cobrir aquela que está gotejando, é quando alguém ajuda no encaminhamento de um filho para a faculdade ou para um bom caminho, quando alguém consegue um trabalho, essa pessoa é surpreendida, falando, puxa vida, então o mundo não está tão acabado assim. Há quem se importe comigo. E quando essa pessoa ela é alvo da misericórdia, ela percebe o quanto isso é bom, ela vai exercer também a misericórdia. E assim a roda viva da misericórdia funciona. É assim. Depois que os discípulos perceberam isso, nós encontramos, depois que Jesus também foi embora, que ele ascendeu aos céus, que aliás, Jesus nunca foi embora, porque ele foi, mas mandou o Espírito Santo, ele sempre ficou aqui na presença, ou melhor, na pessoa do Espírito Santo, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, onde um está, o outro está. Então Jesus nunca foi embora, apenas teve uma manifestação diferente por meio do Espírito Santo. Ok, mas quando Jesus ascende aos céus, os discípulos se organizam, eles, apesar de ter o ministério da palavra, o ministério da oração, da fé, eles têm o ministério de ação social também, que eram os diáconos. Eles assistiam os órfãos e as viúvas. Note que Jesus não precisou ensinar isso mais para eles, porque eles aprenderam naquele dia e em outras ocasiões também. Porque a misericórdia, ela cria uma roda viva. Quando um filho vê um pai sendo bondoso, sendo misericordioso, olhando para a dor do outro, ele faz isso também. Mas quando ele não vê, ele também passa a não enxergar, como se fosse uma venda nos olhos. Lembro-me quando eu estava na igreja da Asa Sul, eu, em determinado dia, pedi para que as pessoas, quando fossem parar o carro em algum estacionamento e viesse algum flanelinha, algum guardador de carro, pedir para guardar o carro, sorrir para aquela pessoa e perguntar o nome dela. Ô fulano, qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. E eu expliquei, inclusive, essa técnica de memorização. Você repete o nome da pessoa várias vezes. Por exemplo, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é José. Ô José, muito obrigado, José. Olha, José, vou deixar o carro aí para você cuidar, tá bom? Deus te abençoe, José. Tá bom, José? Daqui a pouco eu volto aí. Tchau, José. Falei o nome dessa pessoa pelo menos umas 6 vezes. Saindo dali, já anoto em algum lugar o nome para não esquecer. Quando eu volto,
era a maneira que eu estava ensinando. Quando eu voltar, melhor dizendo, eu encontro José por ali perto. E eu chamo ele pelo nome. Ô José, obrigado por ter guardado o carro, rapaz. Que bom que você estava aí para ajudar a gente. Valoriza o trabalho dele, chama pelo nome. Bom, eu dei esse ensinamento, pedi para que a igreja fizesse isso. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu parei o carro no estacionamento e eu estava com meu filho pequeno. Eu estava saindo, alguém pediu para guardar o carro, eu falei, tá bom. Nem dei muita atenção. E o meu filho me puxou ali e falou, mãe, lembra do que o pastor falou? E aquela mulher então voltou-se, aquela irmã voltou e perguntou para o rapaz, como é que é seu nome? Fulano de tal. Ela fez como eu falei. E depois ela me contando, ela disse, pastor, mas foi interessante chamar aquela pessoa pelo nome. Eu não fiz muita coisa, só chamei pelo nome. Eu falei, pois é, porque o nome é a palavra mais doce que uma pessoa pode ouvir, é o seu próprio nome. Ele não é o guardador de carro, ele é o João. Todo mundo tem nome. Ele não é o gari, ele não é só o zelador, o porteiro, ele tem nome. Isso é uma maneira de nós valorizarmos as pessoas, tornarmos um mundo melhor de uma forma simples. Até mesmo nessas coisas simples que não alimentam o corpo, mas alimentam a autoestima. Até a autoestima nós podemos ajudar. Então a misericórdia faz com que a gente faça discípulos. Ensine outro, como o caso dessa mãe, que ao fazer, o filho vendo ela fazer, mesmo que ele, próprio filho, tenha lembrado a mãe, mas ela o fazendo, já pensou se ela não tivesse feito? Esse garoto ia pensar, puxa, minha mãe não ouve o pastor dela, uma coisa tão simples, então ele talvez aprenderia a não fazer também aquilo. Mas a mãe voltou atrás, teve a humildade de ouvir o filho e fez, aquele filho então agora pode praticar aquilo também. Porque a misericórdia, ela coloca tudo na roda viva. Queridos, e por que isso é importante? Por que eu estou falando de misericórdia? Por que isso é legal, é válido para hoje? É porque esse mundo está detonado. Se nós não formos bondosos, não exercermos a misericórdia, que contribuição nós vamos deixar? Vamos guardar dinheiro para quê? Vamos ficar acumulando bens para quê? Se nós não vamos ficar aqui, estamos de passagem. Eu acredito que os talentos que Deus tem nos dado, as condições que Deus tem nos dado, é para dividir com o outro, é para abençoar a vida do outro, é a oportunidade que eu tenho de administrar as bênçãos do Senhor, as bênçãos do meu Pai, administrar o meu tempo em favor do outro, administrar as minhas competências em favor do outro, administrar meus bens, meus recursos, meu dinheiro em favor do outro. Quando Jesus mostra esse lado da misericórdia, note que ele abençoa uma multidão. Quando nós exercemos a misericórdia, nós damos valor ao pouco. Mesmo chamando uma pessoa só pelo nome, vamos valorizando um pouco, nós vamos percebendo que a vida tem muito mais de tesouro, de coisas boas, do que nós podemos imaginar. Porque ser feliz não é só quando eu tenho uma casa maravilhosa, o carro do ano, faço uma viagem internacional. O pouco também traz beleza para a nossa vida. Chamar uma pessoa pelo nome, por exemplo. O que é uma cesta básica para abençoar alguém, uma pessoa que tem um salário grande? Não é? Gasta-se, às vezes, até 10 vezes. Uma vez uma pessoa estava me falando isso. Pastor, o pessoal vai aí num restaurante aí, esses restaurantes mais chiques, uma pessoa só gasta o equivalente a 10 cestas. Digamos que a cesta seja R$60, ele gasta lá R$600 numa boa, num vinho, só num vinho lá que ele toma lá, já é quase isso aí, dependendo do vinho. Eu nem sei disso porque eu nunca fui em lugares assim. Mas eu fico pensando, por que as pessoas gastam tanto em coisas que é de um momento só para ela e não lembra do outro? Note, queridos, que a misericórdia faz com que o pouco também tenha uma exposição para abençoar a nossa vida e a vida do outro.
Quando nós exercemos a misericórdia, isso nos faz bem. Isso nos faz bem. Porque eu me sinto útil. Eu me sinto como Jesus, ajudando a vida. Quando eu exerço a misericórdia, eu percebo o meu valor. Eu tenho um valor nessa vida, eu posso frutificar, eu posso colaborar também. Eu tenho uma importância para o bem desse mundo e faço com que aquela pessoa alvo, ela também se sinta amparada, se sinta amada. Ela sente que ela foi notada. Ela vai também se sentir bem por causa disso. Quando nós exercemos a misericórdia, Deus prospera, Deus multiplica. Foi por causa da bondade de Jesus, da misericórdia de Jesus, de querer alimentar aquele povo. Alimentou espiritualmente com os ensinos e alimentou fisicamente, materialmente, com aquele alimento. Mas o alimento Jesus teve que dar graças, teve que colocar diante de Deus e Deus multiplicou. Aquilo foi multiplicado, porque houve misericórdia. A misericórdia fez com que todos pudessem ser atendidos. Deus abençoou a partir da misericórdia. Meus irmãos, talvez a gente não se interesse muito por pregações, quando fala do outro, nós gostamos de saber de nós. Eu quero saber de mim. Como que eu posso ser abençoado? Como que eu posso ter mais? Como que eu posso me garantir? Meu irmão, irmã, misericórdia é autopreservação também. Quando eu exerço a misericórdia, eu me sinto útil. Isso faz bem para a minha alma. Agora, a misericórdia, queridos, é uma prática que nós precisamos fazer uma reflexão. Além do que ela é um bumerangue, tem um efeito bumerangue, ela volta para nós, ela também é um elemento a mais para a salvação. Ela não é tudo para a salvação, é claro, porque a salvação é só por meio de Cristo Jesus. Eu me lembro que uma vez, eu falei mais ou menos isso, em uma palestra. Eu não me lembro se era com jovens, se era com adultos, eu não me lembro ao certo, mas era o seguinte, eu falei que a misericórdia, as boas ações, também são ferramentas para a salvação. E uma pessoa ficou meio que escandalizada. Pastor, mas não, isso aí é coisa de espírita. Eu falei, presta atenção no que eu falei. Eu não disse que é o único meio. Eu disse que é sim uma parte para a salvação. E isso eu posso provar para você. Falo facinho isso aí para você. Primeiro Jesus disse para o rico, vende tudo que tem. O rico chegou para Jesus, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Tá, mas aquilo ali não é uma doutrina para todo mundo. Tá bom, concordo, beleza. Foi especialmente para aquele rico, tá certo. Vamos então para outro lugar. A Bíblia fala que fé sem obras é morta. Então, se eu tenho uma fé, mas eu não tenho as obras, pastor, mas essas obras aí é a obra de redenção, é uma obra de crer em Jesus Cristo, é um testemunho de que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Tem nada a ver com obras no sentido social. Tá bom, então esquece isso aí também. Agora eu duvido alguém conseguir desconstruir o argumento do próprio Jesus, quando ele disse assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes. Estando preso não foste ver. Senhor, mas quando foi que nós te vimos fazer uma coisa dessa? Outros vão dizer, Senhor, como que tu não me conheces? Eu expulsei demônio em teu nome. Eu evangelizei. Talvez outros vão dizer, Senhor, eu sou de terceira, quarta ou quinta geração de metodista, ou de assembleano, de batista, seja o que for, presbiteriano. Senhor, eu nasci na igreja. Conheço você não. Você não fez o bem. Você deixou de fazer para aquelas pessoas, você deixou de fazer para mim. Irmãos, quem falou isso foi Jesus. Jesus. Como que eu vou desconstruir esse argumento? Então, é ou não é? É ou não é? Parte da condição da salvação. Eu expulsei demônio. O camarada estava cheio da unção, cheio do poder de Deus. Conhecia Jesus, conhecia a autoridade de Jesus. Para expulsar demônio, quer dizer, em nome de Jesus, tem que estar em comunhão com ele. A Bíblia diz isso.
Essa casta só sai com oração e jejum. Note que é uma pessoa quebrantada diante de Deus, mas não exerceu a misericórdia. Jesus diz, tá bom, você expulsou o demônio, você fez isso, mas você não fez o bem. É o próprio Jesus que diz isso, amado. Eu não queria que tivesse isso na Bíblia, mas está lá. Eu gostaria que fosse só a fé mesmo, não precisava fazer obra nenhuma para ninguém, ajudar ninguém, mas está lá. Como que eu vou desconstruir isso aí, não é? Então, quando nós exercemos a misericórdia, amados, também faz parte da rota da nossa salvação, da construção da salvação. Não é tudo. Como os espíritas, por exemplo, eles dizem que fazer boas obras é o passo preponderante para a salvação. Nós entendemos que é apenas um complemento, mas é também uma parte para a salvação. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso tudo, porque muitos de nós, amados, não percebemos algo, e eu quero finalizar ajudando você a refletir. Por que há muita gente triste? Por que há muita gente sem graça, a vida insossa, a vida sem ânimo, um tédio, um vazio, um negócio? Porque a vida não é útil. Não é útil. Eu vou orar para Deus tirar esse vazio de mim. Não, queridos, porque o vazio é existencial, não é um vazio espiritual. Existencial porque a sua existência precisa ganhar um sentido na produtividade. Você lembra do que Jesus fez com a figueira que não deu fruto? Mandou cortar. Aliás, ele amaldiçoou e ela morreu. E a Bíblia fala que todo ramo que não der fruto é cortado. É isso que acontece com a gente. Eu não dou fruto. Para que eu vou existir? Então, corta, joga fora. Ensinamento bíblico. A misericórdia é quando eu exerço, eu dou frutos. O meu fruto permanece. Eu vou me sentindo útil, vou me frutificando, eu vou alimentando as pessoas, abençoando a vida das pessoas. Isso faz com que a minha vida tenha uma utilidade. E nisso eu encontro o meu espaço nessa vida. Nisso eu vejo a minha importância. Eu percebo o meu lugar. Eu percebo que eu também faço parte de uma construção. Isso é exercer misericórdia. Mas quando eu não faço, eu vou definhando. Eu não vou me sentindo útil, vou me acostumando a uma vida de indiferença, de comodismo, vou largando tudo. Note, queridos, que quando Jesus usou a misericórdia, Deus autorizou, Deus abençoou, Deus multiplicou, Deus cuidou, Deus honrou, Deus valorizou, Deus prosperou. É assim que Deus faz. Deus abençoa quando nós usamos a misericórdia. Deus abençoa. Eu quero então animar você a entender que a prática da misericórdia é uma prática fundamental para o cristianismo e para uma vida próspera, frutífera, útil, alegre, uma vida em que nós nos sentimos válidos, uma vida que nós nos sentimos parte do ministério de Cristo Jesus. Pense sobre a misericórdia, porque a misericórdia vai fazer você encontrar o teu valor, aqui e no céu. Que o Senhor Deus te abençoe, te sustente, procure fazer o bem a alguém. Há alguma coisa que você pode fazer, com certeza. Há alguma coisa, apesar da tua idade, apesar da distância, até mesmo apesar do confinamento que estamos vivendo, não é bem um confinamento, mas essa preservação social que nós estamos vivendo, isso é importante, queridos, para que a gente possa também buscar maneiras. É um tempo que a gente pode refletir, como que eu vou ajudar? Mas não fica muito tempo pensando não, porque tem muita gente sofrendo por aí. Que o Senhor, que tem sido misericordioso, continue assim comigo e com você. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos vacilos, apesar de quem nós somos. Que o Senhor Deus te encontre, querido. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te erga. Que o Senhor Deus te anime. Mas não fique só esperando receber. Dê também. É muito bom dar, até mais do que receber.
Porque quando você dá é porque você já recebeu. Então, você tem para você e tem para o outro. Se você não dá, se você não oferece, para que vai receber? Não é? É preciso a lei da entrada e da saída. A lei da alimentação e da vazão, para que haja uma retroalimentação na nossa vida. Então, quem não produz também não consegue receber, não é? Vira represa. E nós não somos represas, nós somos como um rio. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te abençoe. Olha, leve em consideração essa palavra, tá bom? Leve em consideração essa palavra, pense sobre isso. Talvez você vai chegar a um ponto e falar assim, será que é isso que eu estou me sentindo tão vazio? Não estou exercendo a misericórdia como deveria. Tem muitas maneiras, queridos, de fazer o bem, muitas maneiras. E você vai encontrar. Tomemos cuidado para não nos tornarmos ranzinzas, tá bom? Às vezes nós vamos nos embrutecendo, endurecendo, vamos ficando assustados com esse mundo, chateados com esse mundo, e a gente vai se tornando rígido. Pessoas que passaram a perna na gente, parece que todo mundo é igual àquela pessoa, mas não é. Não podemos julgar uma pessoa pela outra. E mesmo nós sabemos que vamos, com certeza, encontrar pessoas desonestas na vida, mas isso não pode travar aquilo que nós somos. Então exerça a misericórdia, viva na misericórdia, porque o Deus misericordioso te alcançou. Você então alcance também com a misericórdia. Se Ele te pagou de uma dívida maior, você pode pagar uma dívida menor, ou melhor, pode perdoar uma dívida menor. É assim que funciona. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos sustente em tudo. Vamos orar? Deus, te damos graças por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Falamos sobre a misericórdia, sobre a compaixão, Senhor. Como Jesus recuou nos seus intentos pessoais para poder abençoar aquela multidão que era ovelha sem pastor. Era como ovelha sem pastor. Uma multidão de pessoas que viviam, com certeza, Senhor, assustadas por tudo que estava acontecendo. Aquele povo estava assustado com a situação, com a exploração, com um futuro incerto, mas o Senhor estava ali com a sua palavra para acalmar, para orientar, para dar esperança, para dar direção. E nós entendemos, Senhor Deus, que essa direção é para nós também, inclusive seguimos na direção da misericórdia. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a refletirmos sobre o que foi pregado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Que o Senhor Deus te dê uma semana abençoada.